Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos a mais uma rodada aqui no Emarges Questões Discursivas, hoje com a rodada 46 de 2022. Boa noite a todos aqui no chat. Vamos resolver uma questãozinha de direito penal envolvendo prescrição penal, um tema que teve uma reviravolta jurisprudencial no STJ, cobramos aqui num caso concreto e que, com certeza, a gente vai ver aí nas próximas provas, porque é um assunto extremamente importante e bastante polêmico, e, como eu disse, uma mudança da água para o vinho, daquilo que vinha sendo aplicado aí pelo Tribunal da Cidadania. O Supremo já havia sinalizado também já uma mudança de orientação. Então, vamos aplicar isso num caso concreto. Eu acho importante aplicar num caso concreto, porque quando a gente vai corrigir aqui as questões, nós vemos a dificuldade que é natural que o aluno tem de aplicar os conhecimentos ao redor da prescrição, que é um tema difícil porque é um tema exato, é um tema de datas exatas, e que muitas vezes, para resolvermos um caso concreto, nós temos vários aspectos envolvidos, como era o nosso caso. Como sempre, a gente cobra, né, um entendimento aí novo, junto com outros temas importantes, para ver aí a aplicação. E é natural, isso fica bem perceptível, que o aluno ele tenha dificuldade de resolver um caso concreto, embora saiba do que a doutrina diz, saiba, por vezes, até do que a jurisprudência diz, já que é um tema bastante prático, né? A prescrição penal a gente lida no dia a dia e quem não atua no dia a dia, quem não aplica, por vezes, tem uma dificuldade maior, mas exatamente o aprendizado, né, aqui no Emarges é para isso, para a gente aprender a aplicar na prática, poder aplicar numa prova de sentença, numa prova do MP, de peça, da defensoria, enfim, sempre buscando aí um viés prático nas nossas abordagens. Então, vamos começar, pessoal, aqui no nosso slide. Eu vou compartilhar aí com vocês. Aqui, ó. E aí, aqui... Aí vocês podem acompanhar, nós vamos ler o enunciado para a gente se situar no caso concreto e vamos enfrentá-lo. Então, Jagunço Mulambo, sempre aprontando das suas aqui, agora ele praticou um crime de roubo com emprego de arma de fogo lá em 2004 e acabou condenado a uma pena de 7 anos e 6 meses de reclusão no regime inicial fechado, e ele tinha reincidência, como nós veremos. Ele acabou aqui interpondo recursos, né? A condenação foi mantida. Nós tivemos um trânsito em julgado pela acusação numa data, em 15 de maio de 2006. Na sequência, tivemos recursos excepcionais, recurso especial, recurso extraordinário, a condenação fora mantida, e com o trânsito em julgado em 29 de fevereiro de 2008, um ano bissexto, portanto, mês de fevereiro com 29 dias, temos a cada 4 anos, né? Foi expedido um mandado de prisão, mas o Jagunço deu no pé, não foi localizado, continuou foragido, então nós não tivemos início aí à execução penal. Considerando a data que nós lançamos aqui a rodada, a pergunta era se teria ocorrido a prescrição da pretensão executória, que era a única que nós tínhamos aqui dados para examinar, e era o ponto que interessava, e se sim, em qual data teria ocorrido a prescrição da pretensão executória. Então, vamos à análise aí do nosso caso, pessoal. Em primeiro lugar, para a gente lembrar, né, a prescrição da pretensão executória, ela só é analisada depois do trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, nós podemos até examinar a prescrição da pretensão punitiva, se em algum momento da ação penal tinha ocorrido, para, eventualmente, né, reconhecer uma extinção
da punibilidade. Mas, depois do trânsito em julgado, do que ocorre depois, e para ambas as partes, nós só temos a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão executória vai levar em conta a pena concreta, a pena que foi aplicada ao réu. Nós sabemos que a pretensão da pretensão punitiva, ela tem 3 modalidades. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, com análise pela pena em abstrato, e nós temos também a prescrição da pretensão punitiva retroativa e superveniente, as 2 outras modalidades que vão considerar a pena aplicada, assim como a prescrição da pretensão executória. Mas, nessas 2 modalidades de prescrição da pretensão punitiva, nós só podemos examinar depois do trânsito em julgado para acusação ou do desprovimento do seu recurso, e, como eu disse, sempre analisamos antes do trânsito em julgado para ambas as partes, mas também podemos examinar, como nós sabemos, a prescrição da pretensão punitiva nessas 2 modalidades, retroativa e superveniente ou intercorrente, com base na pena aplicada. Aqui, prescrição da pretensão executória é sempre com base na pena concreta, na pena aplicada pelo juiz. Os prazos nós analisamos da mesma forma, seja a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, seja a retroativa ou a intercorrente, ou então a prescrição da pretensão executória, sempre com os prazos do artigo 109 do Código Penal, que leva em consideração a pena, seja a pena abstrata, numa análise da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, seja a pena em concreto, a prescrição da pretensão punitiva retroativa ou intercorrente, ou, como nos interessa aqui, a prescrição da pretensão executória. E uma pena que não supera 8 anos tem uma prescrição em 12 anos. Então, no início aqui do nosso raciocínio, nós chegamos a uma prescrição em 12 anos para a execução dessa pena que foi imposta ao sentenciado. O problema é que o Jagunço Mulambo ele tinha nascido em 84 e o fato fora praticado em 2004, quando o réu tem mais de 70 anos na data da sentença que aplicou, né, a condenação, ou acórdão, se o cara tinha sido absolvido em primeira instância. Ou então, quando o réu tinha menos de 21 anos, que era o que nos interessava aqui, na data do fato, nós reduzimos pela metade, uma redução drástica aqui do prazo prescricional. Jagunço Mulambo praticou o crime com a chamada minoridade relativa, com menos de 21 anos na data do fato. Isso repercute na aplicação da pena, como nós sabemos, tem uma atenuante, e também repercute aqui na prescrição, seja a prescrição da pretensão punitiva, seja a prescrição da pretensão executória, porque o artigo 115, que consagra essa redução pela metade do prazo prescricional, não faz distinção. Então, esses 12 anos caíam para 6 anos. O problema é que Jagunço era reincidente, foi aplicada a agravante da reincidência para ele. Como reincidente, isso repercute na prescrição da pretensão executória. Nunca repercute na prescrição da pretensão punitiva, o que é bastante lógico, na medida em que nós sabemos que a prescrição da pretensão punitiva, ela é analisada antes do trânsito em julgado, e o réu não vai ser reincidente antes do trânsito em julgado, porque ainda não houve uma condenação transitada em julgado. Por isso, o STJ tem súmula, inclusive na matéria, súmula 220, para dizer que a reincidência não interfere na prescrição da pretensão punitiva, interfere, no entanto, na prescrição da pretensão executória. O artigo 110, caput, na parte final, prevê um aumento da prescrição da pretensão executória do réu reincidente, um aumento aqui de 1/3 no prazo. Então, se nós tínhamos 6 anos de prazo prescricional para o Jagunço, aumentado de 1/3 esse prazo, 1/3 de 6, temos 2 anos. Então, aumentamos ali esse prazo para 8 anos. E aí vejam, pessoal, que
nós chegávamos a uma prescrição em 8 anos para o jagunço mulambro. O grande ponto, no entanto, dizia respeito ao termo inicial. Seja na aplicação do entendimento anterior do STJ, seja no entendimento atual, recentemente alterado pela terceira sessão, nós chegávamos à mesma conclusão. Houve a prescrição da pretensão executória. Por quê? Porque o primeiro marco interruptivo que vai interessar aqui para nós é aquele que diz respeito ao início da execução penal. E ele estava foragido, ele não iniciou a execução penal. Logo, o prazo da prescrição da pretensão executória não fora interrompido ainda. Temos ainda um outro prazo, né, que é um outro marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, que é a reincidência. Reincidência depois do trânsito em julgado, ou seja, se ele vier a cometer um novo crime. Não nos interessava aqui. Aqui nos interessava a questão do início da execução, que sequer havia sido iniciada pelo fato do réu estar foragido. Então, esse prazo ele não foi interrompido em momento algum. Houve, portanto, a prescrição da pretensão executória, mas a questão ainda perguntava quando, em qual data ocorreu a prescrição da pretensão executória. E é aí que a gente vê mais dificuldades, né, do aluno, sobretudo na aplicação desse conjunto aqui de regras. No termo inicial, o artigo 112, inciso 1º do Código Penal, prevê que com o trânsito em julgado para acusação, inicia-se a contagem da prescrição da pretensão executória. Isso causa muita dúvida, e causava sempre muita dúvida, sobretudo no entendimento anterior, porque só podemos falar em prescrição da pretensão executória depois do trânsito em julgado para ambas as partes. Mas o início da contagem desse prazo, pela literalidade do inciso 1º do artigo 112, se dava antes do trânsito julgado para ambas as partes. Se dava pelo trânsito julgado para a acusação. Nós colocamos aqui uma data de 2006, em que teria ocorrido, em que ocorrer o trânsito julgado para acusação. Em que pese a literalidade do artigo 112, houve sempre muita crítica a ele, sobretudo num cenário em que nós não podemos iniciar a execução penal antes do trânsito julgado para ambas as partes. Notadamente, um réu aqui que não tinha nenhuma, não foi encarcerado, não teve uma prisão preventiva, né, para que ele iniciasse ali ficasse recluso, e, bem da verdade, a gente sabe que já estaria contando, né, o cumprimento da pena, seria abatido por meio da detração penal. Mas fato é que, na aplicação literal do artigo 112, inciso 1º, e na linha do entendimento antigo do STJ, que era pacífico, nós iniciávamos a contagem antes do trânsito julgado para ambas as partes. Isso era um tanto quanto ilógico. Se o Estado ainda não pôde iniciar a execução, não há inércia, mas a prescrição já estava correndo. Era uma disfuncionalidade do nosso sistema que, no entanto, tinha uma regra literalmente prevendo esse absurdo. Se alega que isso não teria sido recepcionado pela Constituição de 1988, porque violaria o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, em que pese posições doutrinárias nesse sentido, o STJ dizia, olha, o artigo 112 diz isso, infelizmente ele está lá, continua, não foi dito como não recepcionado, então não vamos seguir outra regra, senão aquela prevista literalmente no artigo 112, inciso 1º. O Supremo, no entanto, mais recentemente passou a entender que, apesar dessa literalidade do artigo 112, inciso 1º, a prescrição da pretensão executória deve ser contada a partir do trânsito em julgado para ambas as partes. E o grande fundamento residiu nas ADCs 43 e 44, porque foram aquelas ADCs que reconheceram a constitucionalidade da regra do CPP, que prevê textualmente a impossibilidade de iniciarmos a execução penal antes do trânsito em julgado para ambas as partes. O Supremo optou constitucional porque, alinhado com o princípio da presunção de inocência,
quando ele mudou a sua jurisprudência, né? Porque nós sabemos que, tradicionalmente, o Supremo entendia como cabível a execução provisória a partir da decisão colegiada dos tribunais, né? Porque aí os recursos excepcionais não permitem mais o reexame de provas, então já seria cabível a chamada execução provisória. No entanto, o Supremo, num dado momento, com um habeas corpus e relatoria do ministro Eros Grau, ele disse que era inconstitucional a execução provisória, mudou a jurisprudência, depois mudou de novo no habeas corpus do ministro Theory, e finalmente, e assim ficou por vários anos, até que novamente o Supremo volta àquele entendimento lá daquele HC do ministro Eros Grau pela impossibilidade de execução provisória. E aí o Supremo, na questão da prescrição, vai dizer, da prescrição da pretensão executória, não vamos iniciar contagem antes porque não há inércia estatal, já que nós dissemos que não é possível a execução provisória, mesmo depois de decisões colegiadas, porque ainda não há o trânsito em julgado para ambas as partes. O STJ, agora em novembro, pela terceira sessão, resolveu dar o braço a torcer e seguir esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já tem precedente plenário, já tem precedente do Tribunal Pleno, e agora a terceira sessão segue a mesma orientação. Então, com isso, pessoal, o termo inicial da nossa contagem era o trânsito julgado para ambas as partes, ou seja, 29 de fevereiro de 2008. Contando-se 8 anos, que é o prazo aplicável ao caso, como nós vimos, na forma do artigo 10 do Código Penal, que prevê, né, uma contagem incluindo-se o dia de começo, né, que no caso era 29, nós chegaríamos, né, até o último dia de novo do mês de fevereiro. Como o ano bissexto ocorre a cada 4 anos, em 2016, nós também tivemos ano bissexto. Consequentemente, a prescrição começou a ser contada no primeiro dia, já incluído, dia 29, do trânsito em julgado por ambas as partes, e se encerrou em 28. Na verdade, em 28 foi o último dia da prescrição, 28 de fevereiro de 2016. Até as 23h59, se ele tivesse sido capturado, iniciada a execução penal, nós não teríamos a prescrição. Então, ela se consumou no dia 29 de fevereiro de 2016, aplicando esse novo entendimento. Então, aqui, né, eu deixo esquadrinhado para vocês esse raciocínio, por isso que nós chegamos na prescrição da pretensão executória em 29 de fevereiro de 2016, ou seja, ele se encerrou em 28 de fevereiro e, consequentemente, essa era a data a ser indicada na resposta. Para finalizarmos, pessoal, esse tema ele está afetado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 788. Apesar disso, o STJ disse, olha, o STF já vem aplicando esse entendimento, inclusive pelo plenário, não temos que aguardar esse julgamento em repercussão geral, já resolveram mudar a sua orientação e o que se espera, pessoal, até porque a gente tem precedentes recentes do Supremo na matéria e plenário, é que no tema 788, sobretudo agora com o STJ endossando esse entendimento do STF, a tendência é que esse posicionamento se consagre no âmbito dos temas 788 da repercussão geral. Vamos ver o nosso chat aqui. O GCE, professor, o efeito desse entendimento ex nunc, por ser mais gravoso, a jurisprudência GCE, tanto do STJ quanto do STF, não tem aplicado retroatividade benigna em matéria de jurisprudência. Só tem aplicado em matéria de lei. Inclusive, isso tem caído em provas, e exatamente porque há precedentes cuidando, apesar de algumas vozes na doutrina, apregoando uma inaplicabilidade de novos entendimentos piores para o réu, com base na retroatividade benigna, da qual nós extraímos a irretroatividade da lei mais gravosa, né?
da novatio legis in pejus. Então, como aqui a gente está cuidando de jurisprudência, GC, e não mudamos a lei, entendimento jurisprudencial, se não houve modulação de efeitos, e não houve modulação de efeitos, é de aplicação do novo posicionamento a partir de agora, mas mesmo para fatos anteriores, né? Ok? Então, pessoal, é um tema extremamente importante, como eu disse, por representar uma guinada jurisprudencial e que a gente deve assistir aí nas vindouras provas. No mais, pessoal, para a gente aplicar aquela nossa técnica de resolução de questões discursivas, uma leitura atenta quando nós temos caso concreto, com datas, muita atenção. Muitos alunos não notaram a minoridade relativa, não diminuíram o prazo e aí entenderam que não houve prescrição. Outros alunos não consideraram a reincidência, que também chegava a uma data errada, assim, um aumento de 1/3, e outros alunos seguiram o entendimento que os livros desse ano ainda trazem, né? Porque não houve ainda atualização nos livros. Então, seguiram o que a doutrina fala sobre a jurisprudência do STJ, mas já com o entendimento ultrapassado. Então, caso concreto, muita atenção para as datas. Um brainstorm, né, a gente tem que lembrar dos artigos envolvidos. Brainstorm é despejar no rascunho tudo que vem à cabeça para o nosso cérebro agir, né, e buscar aquilo que, de algum modo, está lá na nossa cachola, né? Então, tudo a gente solta, sem se preocupar se está certo, se está errado, a gente despeja, isso é questão, né, de funcionamento dessa nossa máquina, né? E depois a gente, a partir do que a gente lembrou no brainstorm, a gente vai montar esse quebra-cabeça, resolvendo o caso concreto e montando o projeto da nossa resposta, o plano da nossa resposta que a gente tem que ter. Isso tudo é um procedimento muito rápido, né, pessoal? Na hora de uma prova real, que já fica no automático, quando a gente vai treinando dessa forma. Mas de uma forma a gente não esquecer nada, não esquecer de citar dispositivos legais importantes, não esquecer de citar jurisprudência dos tribunais, de que modo se equacionou pela terceira sessão, precedente uniformizador, jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal, e então, né, além dos artigos 110, 115, 109, tudo que estava aqui envolvido, para daí nós criarmos uma resposta, né? O projeto arquitetônico vai nos indicar o que a gente vai colocar numa introdução, num desenvolvimento e numa conclusão. Então, numa introdução, uma pergunta dessas, né? O aluno que tem aqui o domínio da matéria, ele diria: sim, houve a prescrição da pretensão executória em 29 de fevereiro de 2016. E aí começava a explanar que o réu tinha menos de 21 anos à data do fato, que o réu era reincidente, consequentemente aumentávamos em 1/3 aqui a prescrição e, com base na pena aplicada, artigo 109, inciso 3º, chegávamos ao prazo de 8 anos. E aí, contado na forma do artigo 10, concluímos com essa data final em que já havia se consumado a... Quanto aos erros mais frequentes da rodada 46, dessa questão, a gente sempre seleciona, né, uma questão, eu cito aqui. Alunos que não citaram o artigo 112, inciso 1º, que está no centro aí do debate, né? Alunos que não aplicaram o entendimento recente do STJ, aplicaram muitos o entendimento anterior do STJ. Alunos que simplesmente não indicaram a data, o enunciado pedia que fosse indicada a data, eles só responderam até certo na construção do raciocínio, mas não resolveram o caso concreto, o que era exigido ali pelo enunciado. E também muitos alunos que erraram a data, seja por esquecer, como eu disse, desse novo entendimento do STJ, contaram a partir do trânsito em julgado para acusação, seja alunos que não lembraram da reincidência do aumento de 1/3,
seja de alunos que não lembraram da menoridade, não perceberam a menoridade relativa e o reflexo no prazo de prescrição, ou então alunos que não contaram certinho na forma do artigo 10, né, do Código Penal, incluindo o dia de início. Prescrição é prazo penal, repercute na punibilidade, extingue a punibilidade, causa de extinção da punibilidade, então a contagem é na forma do artigo 10. Na redação jurídica aqui, pessoal, separei 4 errinhos aqui, frequentes. Primeiro, uma vez que a época dos fatos contava com menos de 21 anos, o que ficou faltando aqui? A crase. A época. Tem um a artigo e um a preposição, uma vez que a época dos fatos contava com menos de 21. Erros de vírgula. Note-se que por ser reincidente, vírgula, o prazo. Aqui, pessoal, é possível eliminar essa vírgula. Note-se que por ser reincidente, o prazo, sem a vírgula, ou então, eu particularmente acho que essa pausa, ela, como a gente tem um aposto explicativo, ela é melhor do que deixar sem vírgulas, embora não estaria errado. Colocávamos também aqui, note-se que por ser reincidente, o prazo. A oração básica é: note-se que o prazo, e aí o prazo se consumou em 29 de fevereiro, a continuação, né? O por ser reincidente é uma informação adicional, é um aposto explicativo que vai entre vírgulas, ou, como eu disse, até poderia ficar sem as vírgulas, não estaria errado. O que não pode é só ter uma das vírgulas, tá? Os prazos têm aplicação na forma do artigo 10, né, do Código Penal. Quando o sujeito ele é plural, o tem, verbo ter, conjuga-se com acento circunflexo. O prazo tem aplicação sem acento. Os prazos têm aplicação com acento circunflexo. O mesmo vale para o verbo ver. É a mesma regrinha para ter e ver. Os tribunais superiores vêm entendendo. O tribunal, o STF, vem entendendo sem acento circunflexo. Os tribunais superiores vêm entendendo com acento circunflexo, por conta do sujeito plural. Ok, pessoal? Então, essa era a nossa questão discursiva da rodada 46, que nós selecionamos aqui para resolver. Fiquemos atentos aí com esses detalhes que nós vimos todos, não só a mudança jurisprudencial do STJ, mas também a aplicação prática de outras regras ligadas à contagem da prescrição penal. E, como eu disse, um assunto que com certeza a gente verá aí nas vindouras provas aí que estão se avizinhando, né? Tantas provas, tantos concursos surgindo, e muito bom, né? Para a gente ter sempre ali uma meta, um objetivo e cair de cabeça nos estudos. Quanto maior o nosso empenho, mais rápido a gente vai conseguir o nosso objetivo. É sempre proporcional, né? A rapidez da nossa aprovação ao empenho, né? A nossa dedicação nos estudos. Então, sigamos firmes. Obrigado aqui pelo feedback, pessoal, no chat, valeu. O Adalberto me pergunta: professor, já houve a definição da semana da atualização jurídica? Adalberto, a data não nos foi repassada ainda, mas vai ser agora no mês de dezembro. Eu acredito que ali depois do dia 10 a gente já tenha a nossa semana da atualização jurídica. A tradição aqui já não é mais, eu já estou com material afiado aí, já estou inclusive trabalhando nos slides, selecionando aí os julgados mais importantes para a nossa revisão. Ok, pessoal? Então, bom restante de semana, bom restante de Copa aí também para todos, né? Agora só jogão aí pela frente, Brasil também aí, né, na sexta, e aqueles que têm aula, né? Tem aula no Play agora de processo civil, professor Clécio, e também, né, na pós-graduação de ciências criminais, nós temos aula de penal agora às 19h30. Amanhã temos, né, Jessé, exatamente,
temos nossa aula do TRF1, nossa mega revisão. A Gabriela perguntando aqui se vai ter algo específico para o TJDFT. Vai ser lançado, eu não sei em que moldes. Eu sei que vai ter simulado de questão objetiva, tá, Gabriela? E vai ter também o programa de estudos. Não sei se vai ter aula ou se vai ter a aula de véspera, com certeza também vai ter, mas acredito que nessa semana já deve estar saindo aí também plano para o TJDFT, cursos aí para o TJDFT, excelente concurso, né, que a gente tem aí, né, com a juiz estadual no DF, né, não vai para nenhum lugar ruim, vai morar em Brasília, né, um concurso muito cobiçado, excelente. Gabriela dizendo, formato TJ Santa Catarina foi legal. Que bom, Gabriela, e eu acho que vai ser nos mesmos moldes, tá? Acho que vai vir nos mesmos moldes do TJ Santa Catarina, que é o mais recente que nós tivemos, né? Meu sonho, que era um milagre, professor. Todos nós, Gabriela, que passamos, né? A gente também tinha essa mesma sensação, que é muita coisa para estudar, a gente sabe das dificuldades, mas é assim mesmo, tá, Gabriela? Siga firme, eu tenho certeza que os nomes de vocês estarão aí nas listas, com a graça do bom Deus, já em 2022, mas temos que nos empenhar, né? Nada vem por acaso e o cúmulo, né, de conhecimentos, e eu sei que vocês, sempre participando, estudando aí, vocês já estão acumulando conhecimento para chegar naquela bagagem que vai permitir aprovação, né, na primeira fase, na segunda fase, depois na prova oral. Com todo mundo é assim, ninguém achava que estava pronto para passar e passou. O importante é a gente estar sempre nessa toada aí de estudo, cada vez aprimorando as nossas técnicas, estudando sempre com constância, né, mais do que estudar, né, absurdos de horas, não é disso que se trata de disciplina, se trata de constância. Ok? Então, até, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente tem aula de sentença federal também, né? 18h30 aqui no mesmo horário. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.